Boa noite, amigos do canal Blogueiros de Touro, né? Como a gente havia informado, o programa dessa semana é um programa gravado com antecedência. A gente volta com os programas ao vivo na terça-feira que vem, dia 28, com o História do Sambódromo, uma segunda-feira de 2008. Mas hoje de forma gravada, como a gente anunciou, mas em formato de estreia. Então, o chat está aberto, o superchat está aberto. Nosso Pix é só apontar aqui, inclusive quem for assistindo também depois no gravado, nosso Pix é só apontar aqui o QR Code. Retomando a nossa série Tempo em Carnaval, a gente parou por mais de um ano, e quando a gente fizer o programa do final do ano, eu vou explicar algumas questões que acabaram meio que pegando em cheio no canal esse ano de 25, não teve jeito. Né? A gente está fazendo o que a gente pode esse ano. Né? Infelizmente, peço desculpas para tal, mas já peço que inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, deem like nesse vídeo para que o YouTube entenda ser um conteúdo relevante. Então, peço que deem like, espalhem pelo seu WhatsApp, até porque eu já sei que a lista é polêmica. Então, inscreva-se no clube de membros a partir de R$ 7,99 mensais, a partir de R$ 14,99 mensais dá direito ao grupo do WhatsApp, a partir de R$ 24,99 dá direito ao grupo na newsletter. Né? E a partir de R$ 39 ganha uma camiseta, seja Sacanagem com o Cachorro, seja Veja Bem. Né? Então, retomando a série Tempo em Carnaval, eu estou querendo fazer essa pauta já há algum tempo, assim como também eu vou fazer os 10 maiores flops da história da Sapucaí, sendo que essa listagem que eu fiz para hoje são todos os filhos do Sambódromo. O programa dos flops, que vai ser ao vivo. Quando, Migão? Não sei. Tem um que é Sapucaí pré-Sambódromo. Né? Já até digo qual é, Salgueiro 83. Mas estamos retomando a série, né? Acho que bem mais de um ano, se eu não me engano. O último episódio foi sobre... Eu não lembro se foi os 11 passos por rebaixamento ou se eu tenho que consultar, ou se foi o que fala no Meu Passado Me Condena, né? Que até que eu vou retomar um vídeo sobre política em breve. Mas a ideia aqui, eles estão o que eu penso serem os 10 maiores desfiles da história da Sapucaí a partir de alguns critérios, né? Quais foram? Porque eu já sei que minha mãezinha vai ser muito homenageada, eu já sei disso, sem problemas, né? Mas eu optei por alguns critérios, né? Quais foram os critérios que eu utilizei? Tentar contemplar o maior número de agremiações possível. Acho que a gente conseguiu, né? Não tem nenhuma escola com desfile repetido, nesses 10 que eu fiz. Mesmo sabendo que eu talvez tenha omitido 2 ou 3 deixados de lado, que provavelmente estariam na lista de 70%, 80% das pessoas, tá? Desfiles que, de algum modo, tenham sido disruptivos, né? De algum modo. Desfiles que me tenham também causado impacto, né? Acho que dos 10... Não, dos 10 eu só estou em loco 4 a 5. Mas até que são poucos os anos 2000. Mas tenham me causado impacto. Então, foi basicamente esse o critério que eu segui. Já faço aqui algumas menções honrosas a desfiles que não estão, mas poderiam, de repente, estar na lista, né? Como Festa Profana da União da Ilha, Agotime Áfricas da Beija-Flor,
Né, o ano do Nordeste, o da Marielle, da Mangueira. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui que eu. O DNA, né, da Tijuca. Então, alguns eu já peço desculpa, que eu sei que provavelmente estaria em outras regiões, mas nessa não estão, pelos critérios que eu segui. Tá? Então, são 10 desfiles, são 9 do grupo especial, 1 do grupo de acesso. E eu penso também que dentro desses 10 desfiles, tirando as 2 primeiras colocações, tirando a última, o 10º, eu acho que ali na meiuca vai ter muito debate. Esse eu quero mesmo, debatam na hora do chat, debatam depois na área de comentários, eu vou responder na medida do possível. A ideia é essa, é gerar debate, é relembrar, é contar história, contar histórias, mas é gerar debate. Então, eu já sei que é uma lista que acho que 80% das pessoas acho que ela coincidiria em 4, 5, 6 no máximo, né? Mas acho que eu entendo que as posições vão causar talvez um pouco de debate, né? Vou começar com o 10º, eu vou colocar um vídeo, que é um extrato desse desfile. Assim, mas vamos lá. O que é mais recente e tiver vídeo que não seja de Globo, não vamos colocar. O que é mais antigo tiver de manchete, a gente também tem aqui, vamos passar trechos, tá? Mas tem 2, que tem um que eu vou botar uma foto, porque não. Tem 2 que eu vou botar foto, porque não tem registro sem ser Globo, né? E é uma questão de direito autoral que é muito, muito complexa. E, curiosamente, tem um que também só tem Globo. Veja a manchete da mentira, eu não achei na minha pesquisa nenhum vídeo da manchete desse desfile, tá? Eu não lembro, pelo menos, eu lembro da Globo. Vamos começar com o primeiro, né? Deixa eu compartilhar aqui, aí compartilhamento de tela. Aqui, só um segundo. Tem que botar aqui na tela, porque eu botei um pouco diferente. Peraí, rapidinho só. Aqui tem que. Tá aqui. Agora sim, vou colocar. Que a gente produz, a gente faz tudo. Agora a gente vai colocar. Vídeo mesmo. Da Fisa, tá? Eu sou gerenciado esse texto, assim. Depois de 23 a Fisa e a hora que era começa, 24 é o dava acesso, na verdade, Bom, é isso, né? É o primeiro da nossa série, né? Unidos de Padre Miguel, 2017, O Saem, O Poder da Cura, carnavalesco Edson Pereira. Amigão, mas tem um desfile da série Ouro no segundo grupo entre os 10 maiores? Para mim tem. Por que tem? Primeiro, que pelo menos nos desfiles que eu vi em loco desse grupo, é o maior disparado de todos. Disparado. Essa é do setor 3, tá? 1. 2. Essa apresentação é de um ano onde se passa no especial, noves fora a questão do acidente, ele brigaria para voltar dos campeões. Por mim, voltaria.
Até porque foi um ano fraco no especial, né? A Mangueira, que era a grande favorita, se enrolou toda na pista. Acabou caindo meio que no colo da Portela. A Beija-Flor também cometeu erros, né? Que era outra grande candidata. Acabou caindo meio que no colo da Portela, primeiro por sua apresentação correta, e segundo porque, né, ela já tinha feito carnaval para ganhar em 14, não levou, fez carnaval para ganhar em 16, não levou. Teve 2015, que é uma história que é papo pro baródromo. Então, acabou sendo premiada pela constância dos anos anteriores. Né? Eu sempre digo isso até com um certo tom de amargo. Né? Eu vou dizer a gente, porque eu era na época da diretoria da escola, né? A Portela fez 3 desfiles de campeão para ganhar meio, no fim das contas. Mas eu queria colocar, porque acho que é o maior desfile da Série Ouro que eu vi em loco. E quando eu converso com as pessoas, né, assim, da minha geração, né, elas sempre colocam essa apresentação e o Dono da Terra, que eu não vi ao vivo, mas eu tenho algumas questões com samba, todo mundo sabe disso, como as 2 maiores apresentações. Então, eu queria, né, como a 10ª colocada, né, colocar né, lembrar do Ossain Poder da Cura, um desfile que não venceria, mesmo se não acontece a questão com a porta-bandeira, né, sofrido uma torção no joelho, porque o Império teria sido campeão no desempate. Se ela tira 10, o Império seria campeão no desempate em evolução. Aí também, né? Assim, um comentário rápido, né? Os problemas generalizados em alegorias de fantasia de chapéu e sapato, os jurados não viram, né? Dá para ter perdido bastante, tanto alegoria quanto fantasia. Os jurados não viram, convenientemente não viram, né? Ou inconvenientemente, não sei. Então ele não ganharia, mesmo que não houvesse o que é meu juízo, é um absurdo. Né? Mas a gente sabe também que o grupo de acesso do Carnaval Carioca assim, até que melhorou nos últimos anos. De 20 para cá, a coisa deu uma melhorada, mas teve a década passada tem algumas campanhas bem complicadas. Né? O Império é uma delas. Né? Assim, é chato a gente falar isso, mas é. Né? Como foi as Tártaros nas 2 subidas, 15 e 19, o Tuti 16, né? 2 desfiles de 300 pontos, que dão 300 pontos em 13 e 14, né? Ela nave, né? Inocente, ela nave. Mas eu queria colocar pela força dessa apresentação, pela força desse samba. Esse samba é do Russo e do Samir Trindade, né? Uma rara parceria entre os dois. E foi uma final. Foi até engraçado, porque a disputa que foram 6 sambas, eu me lembro, e tinha 3 sambaços, 3 planetas são sambaços. Qualquer um deles levaria. Eu até pessoalmente prefiro até o Calici não assinava, né, com o Tudo 20, que é uma pessoa da comunidade. Mas os 3 finalistas, o outro era do Nobre, são os 3 também estarem em sambas enredos derrotados, né, na minha playlist. São 3 desfiles que muito fortes, né? O Edson, que é o carnavalesco, ele já tinha tocado nesse assunto em 2009 na Viradouro como auxiliar do Milton. O enredo da Viradouro de 2009 ele passa um pouco pelo poder da cura das ervas, né? Passa pela sabedoria africana, a gente vai explicar em breve quando chegar a história do Sambora de 2009. Ele passa um pouco, ele perpassa um pouco por isso. O próprio Edson, quando esteve aqui no canal, né, em 2022 para 2023, falando do então enredo do Salgueiro, eu perguntei no final, ele dá a entender que não fizeram as obrigações que tinham que fazer, né? Está explicado que o Sain tem um tronco, tem uma perna só, e foi né, não foi coincidência ter tido um acidente na perna. Um pouco de azar, porque o acidente ocorre na última cabine descartável daquela nota, né? Nós colocamos 3 notas, né, as 2 dali a última. Tem mais muito bonito o simbolismo da bandeira amparada para não ficar no chão enquanto ela era socorrida. Mas, assim, é um desfile de uma força, de uma potência que a gravação na TV não mostra, como a gente vai falar um outro depois também não mostra, que eu basicamente assisti no mesmo lugar. Mas é de uma potência esse desfile, é de uma beleza, de uma delicadeza, né? Assim, a Alegoria dos Preto Velhos é muito bem feita, assim. Foi um desfile de especial na Série Ouro e que não subiu. Acabou, se não me engano,
quarta posição, se não me engano. Terceira. Eu sei que foi Império e Viradouro. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Foi terceira ou quarta colocada. Peraí, só um segundinho aqui. Eu acabei não pegando aqui, eu estou abrindo aqui rapidinho, mas sim, foi um desfile de especial na série Ouro. Que não era série Ouro, né? Era outro nome, o desfile já em 2 dias. Acho que ela foi a quinta desfilar na segunda-feira. Ela foi quarta colocada. A campeã foi o Império, está com bastante vantagem para Viradouro. Estácio em terceiro e a Miguel em quarto, mas distante da Estácio da Viradouro. Ela ficou bem distante. Então, o resultado que você olha a pontuação, você. Eu até cheguei na. Eu estive lá na Renascer, que era a escola seguinte. Eu até cheguei na concentração lá atrasado, porque eu esperei passar até o final do Padre Miguel. Eu estava até com a camisa daquele ano da escola, eu tenho até hoje essa camisa. E na época, o então presidente Lenilson, né, hoje é a Lara, ele depois voltaria à presidência, trabalhava comigo na saudosa BR Distribuidora. Então, ele me deu essa camiseta, a camiseta até do ensaio técnico. Mas, assim, é um desfile de especial na Série Ouro, né? Ele ficou longe de subir, no fim das contas, né? Ficou bem longe de subir. Assim, eu digo, eu mantenho o que eu disse à época, para mim ela subiria, mesmo com a questão da porta-bandeira, porque ela foi tão superior nas questões plásticas, né? Que o Império ficou com 6 décimos de vantagem para a segunda colocada, com 2,699, né? 270 possíveis, né? Então, enfim, né? 2 anos depois também a Kubong ia passar o carro na série Ouro, ele não subiu também, ficou longe de subir. Bom, acho que um ponto atrás da. Né? Eu acho que ficou muita liga atual do acesso, mas eu penso que as campanhas, desde que a turma atual assumiu, são ou incontestáveis, ou, no caso da Niterói, que foi um ano muito fraco, só que defendeu os quesitos. Então, acho que isso melhorou. Né? Imperatriz incontestável, desfilei, inclusive, né? Na Imperatriz. O Império não seria minha campeã, mas estava no bolo. Nihil obstat, como eu gosto de dizer, nada obstar. Minha campeã era. Na minha frente seria o para Miguel, só que teve problemas mais à frente de evolução. Minha campeã seria a Ilha. Também foi um desfile especial na saída daquele ano. Mas acho que o Império estava no bolo. Acho que não dá para contestar, né? 23 por da Pérola foi incontestável, até porque ele se enrolou nas próprias pernas, a verdade é essa. 24, o PM foi incontestável, né? Foi outro porto que fez nessa época naquele ano, e 25 a Niterói, como eu falei agora no início, eu assisti por VT, né? Eu não estava nessa aí, eu fui fazer São Paulo, mas me parece que as favoritas erraram, caiu no colo dela, defendeu os quesitos, sim, foi muito regular nos quesitos, nada brilhante, mas foi regular, né? Então, eu acho que está ok também. Então, o nosso 10º lugar, passando para a posição 9. Então, vamos colocar também mais um vídeo, tá? Aí eu vou explicar por que eu escolhi também esses filhos. A qualidade não está boa, tá? Vamos. A gente tem que ser. Desfiles mais antigos, realmente a imagem não é boa. Eu até poderia ter deixado a tela compartilhada antes, né? Eu confesso que eu ainda não me acostumei muito com essas novas funcionalidades do StreamYard. Mas vamos lá. Nossa nona colocada.
Ó, o Castor. Bete Andrade. Quando faz alta danada na pista, é doidinho. Vamos lá. Comissão de frente. Nos moldes daquela que nós falamos ontem muito. Negros altos, lindos. É só um trechinho mesmo. Tá? Com armações no ombro. Aqui. Só um trechinho. Mocidade Independente, 1990. Né? Virou, a mocidade chegou. É um desfile até que é a exceção, uma das exceções, talvez, né? A maldição da própria história, que já foi tema aqui na Terra em Carnaval, a maldição da própria história. Por que ele está aqui? Né? Todos eles eu vou dizer o porquê. Renato Lage é um revolucionador do carnaval nessa época, né? Pena que atualmente eu acho que ele não conseguiu muito se atualizar, né? Atualizar a sua estética, atualizar a sua linguagem. Né? Eu digo isso ficar com um pouco de tristeza. Enredo dele da Marcelagem. Se eu não me engano, ainda estava Marcelagem na época. Mas eu queria colocar porque é uma revolução estética. A revolução do high-tech, a revolução do neon, estreia dele na mocidade. Tá? Ah, amigão, poderia ser 91? Acho que até poderia, mas 91 para mim tem duas desvantagens em relação a 90. Um, bateria. Dois, samba enredo. E como eu já falei aqui na história do Sambódromos desse ano, 91, o desfile da mocidade ele vira unanimidade com o tempo. Né? Ele, na época, se dizia que a Portela poderia ser campeão, até mesmo o Salgueiro. Então, o desfile de 90 ele é mais definitivo e marca o início da revolução high-tech. Então, ele é disruptivo. E, para mim, também, ele é um desfile importante. Foi o primeiro ano que eu estive na Sapucaí, né, convite do então Carnavalesco da Mangueira, Ernesto Nascimento. Né, eu assisti com a família dele. A família meio traumatizada com o merdelê todo que foi o final do desfile da Mangueira na nossa frente, né, exatamente na nossa frente, os carros quebraram. E foi um desfile que me deixou muito impactado, especialmente na atuação da bateria. Também uma apresentação que a gente tem bem documentada aqui no canal, especialmente a partir do depoimento do Paulinho Mocidade. Por quê? O que acontece? Né? No dia da final, o então intérprete Ney Viana, pai do atual intérprete da Mocidade, Igor Viana, cai duro, infarto fulminante. Né? O Paulinho contando aqui no canal, né, que mal no início tinha saído da quadra, já tinha intérprete se oferecendo para o lugar do Ney Viana. E aconteceu uma situação parecida com a do Jucinho agora na Portela. A moçada tinha que gravar o LP já praticamente no dia seguinte. A final foi no sábado, a gravação, se eu não me engano, ele fala seria na terça ou quarta-feira. E tinha que definir. Então ele conta que o então Chiquinho do Pastel, o diretor de carnaval, hoje o Chiquinho do Babado da Folia, Chiquinho do Babado, foi na casa dele, arrancou ele de toalha, né, para conversar, para ver se ele topava ser o seu intérprete, porque o Castor teria dito o seguinte: eu tenho uma equipe boa, eu vou gastar $1 bilhão, mas eu perdi meu camisa 10. Então, o Paulinho Mocidade acaba aceitando o convite, uma sugestão do Chiquinho do Pastel Castor, né? Chiquinho do Babado. E por uma coincidência da vida, o Ney foi sepultado ao som de um samba que é do Paulinho, né, do ano anterior, né? Amiga é para se guardar dentro do peito do lado esquerdo do coração. Amiga é para se guardar dentro do peito do lado esquerdo do coração. Então, assim, acho que ele é um desfile bem, acho que bem marcante, acho que marca porque ele era o Paulinho Mocidade, é um desfile que tem todos os, né? Tem estética, tem samba, tem bateria, né? Tem evolução, tem harmonia. Para mim, assim, em termos pessoais, né? Acho que a primeira grande imagem que tem no carnaval, assim, em loco.
né? Então, fica com a 9ª posição, marcando, né, o início da revolução high-tech. E o Renato Lage merece todos os louros por isso. O Renato Lage é um dos revolucionadores do carnaval carioca, sabe? Então, eu até entendo que, pelo desfile de 25, para mim, ter sido merecedor do rebaixamento, eu consigo entender os independentes terem ficado contentes com o resultado, porque viram ali os anos 90. Eu lembro que a gente tem que olhar os critérios de julgamento. E hoje, aquela estética não atende os critérios de julgamento. Tá aproveitando até para fazer um comentário sobre isso. Então, é o nosso 9º lugar na nossa lista dos 10 maiores desfiles da Sapucaí, né? Agora vamos ao nosso 8º lugar, tá? Vamos colocar o vídeo também e a gente, eu vou comentar depois. Gente, como era mais simples das fantasias naqueles tempos, fazia até alegoria. Mas repara como também havia mais liberdade de movimentação. Eu quero votar para presidente, né? Porque esse carnaval ele é um pouco antes das diretas, né? Então ele afasta tudo isso que do Rio é logo depois do carnaval. Será que será isso? Tem Carvalho ali, mas não salvou, não parece que não sai da minha mente. Morena, a saudade mata a gente. O papagaio pirata que vai final dela ali parece que tá dando meligente, misterioso. É isso, gente. Tá assim. Mangueira 84, né? E mais uma vez, né? Porque ele está aqui. Pelo espírito disruptivo, no sentido de ser o primeiro campeão de sambódromo, né? Super campeão, porque outro esclarecimento que se faz necessário. Sim, são 2 campeãs, sim, porque os jurados eram diferentes para o domingo e para a segunda-feira. E, embora não haja hoje vídeos disponíveis dos filhos das campeãs daquele ano, todo mundo dos anos mais antigos que a portada passou o carro dos campeões, né? Enfim. Mas é um desfile disruptivo, porque a estreia do sambódromo, né, foi construído em tempo recorde, né? Eu comentei num dos vídeos de série Tempo em Carnaval, num deles eu falo sobre isso, a construção do sambódromo. Tinha um documentário muito bom com esse nome Sambódromo, eu vi no Globoplay, mas está fora já de catálogo, acho que não tem mais lugar nenhum. Ele é disruptivo no sentido de ser a melhor solução que foi encontrada para a Praça da Apoteose, que era algo novo, né? Porque a história de samba, desde 1932, sempre desfilava em cortejo do início ao fim. A partir de 84, na verdade, seriam 2 anos apenas, 84 e 85. Seriam que evoluir numa praça no final do desfile. E as agremiações ficaram meio muito sem saber o que fazer com aquilo. Alguns depoimentos aqui no canal falam a mesma coisa, os mais antigos, o próprio saudoso Jorjão não fala. A Mangueira, por ser a última a desfilar, ela não teria que fazer dispersão pelo lado da Frei Caneca.
né? Ela tem também essa vantagem. Então, ela volta desfilando de trás para frente, digamos assim, na contramão. Sobre isso, as versões são conflitantes, né? Lá no dia, né, na transmissão, né, diz que era algo combinado, mas quando eu ouço os depoimentos do Ivo e do Alvinho, aqui ao canal, que não são 100% coincidentes, mas que têm o mesmo destino, mas raras coisas que os dois concordam, o Ivo, que era na bateria, disse que foi o seguinte: não, que as alegorias já iriam voltar pela pista, que facilitaria a dispersão. A bateria resolveu voltar tocando juntas quando ela veio atrás. Né? O Alvin falava parecido. E também ficou meio sem saber o que fazer, começaram a voltar, comprou todo mundo. Então, me parece que foi algo meio que, por mais que talvez houvesse uma intenção de trazer as alegorias de volta, mas acabou sendo algo meio que na hora e deu super certo, deu muito certo. A Mangueira ganha o desfile de segunda-feira e ganha o carnaval por conta disso. Né? E tem uma outra história engraçada que é o seguinte: o Braguinha não queria desfilar nem pelo cacete. Aí o Solvinho contando que pegaram ele na concentração, né? Botaram no mão, vamos botar as fotos sobre o Braguinha. Ele estava arrumado, estava no camarote. Vamos botar as fotos sobre o Braguinha, etc. e tal. Aí sentaram ele no banco e começaram a bater. Ele ficou assustado. Quando virou, o setor 1 já se empolgou todo, pediu botar uma pedra, porque ele era muito baixinho. Né? E fez a festa, fez a farra. Né? A magia do joelho, a magia do carnaval, né? Então, assim, acho que aqui a Mangueira tem outros grandes desfiles na Sapucaí, né? Em 2019, eu pensei muito em colocar. Eu diria que talvez seja o meu 11 ou 12 da lista. Né? Acho que meu 11 é festa profana. Porque eu acho que ali também a consolidação de uma nova linguagem, né? Eu sempre digo que o Leandro é o revolucionador da linguagem. Então, eu penso que. Mas eu acho que ele é bem disruptivo. Primeira campeã do Sambódromo, algo que a gente não vai ver nunca mais, na escola voltar até pelas questões de tempo. Naquela época, a questão do tempo máximo de desfile era algo bem mais fluido, né? Eu já contei aqui a história da portaria daquele ano, que o saudoso Jorjão contou aqui, que ele estava ainda nos Correios, no Pega dos Correios, que é longe pra cacete do setor 1 do Sambódromo, na Presidente Vargas, né? Aí passa um amigo dele, que ia desfilar, ele: ô, fulano, você está atrasado, a história ainda está formada. O amigo dele: não, Jorge, eu já desfilei, tô indo para casa. O Jorge ainda estava na coçada lá nos Correios, que é longe para um cacete. Então, acho que eu quis colocar esse, porque primeira campeã, por todo o simbolismo que não vai ser repetida, a volta, né? Antes de campeão, na verdade, acho que eu selecionei, eu acho que não campeões, além da União desse Pai de Deus, só tem dois. Mas ambos deveriam ter sido campeões. Então, na verdade, são 10 campeões. Né? Quando eu olho a minha listagem aqui, né? Tem só dois que não foram campeões, mas são dois desfiles que foram muito melhores que os campeões daqueles anos. Né? Inclusive, a campeã foi a mesma. Né? Mas papo daqui a pouco. Então, assim, o samba do Alvinho, né? Eu queria, acho que o representante da Mangueira nessa lista, como poderia ser 2002, como poderia ser 2019, talvez, mas acho que eu optei por esse. 2019 é a parte alegórica da Mangueira, o próprio Leandro que admitiu que estava tudo no truque. Acho que joga um pouquinho mais nessa variação. Né? Vamos lá. Antes da gente passar para o nosso 7º lugar, não se esqueçam, façam seu Pix, é só apontar aqui. Quem for assistir também fora dessa estreia, assistindo gravado, façam seu Pix, façam seu Superchat, inscrevam-se no Clube de Membros. Como é que eu faço para me inscrever no Clube de Membros? É só clicar em Seja Membro na página do canal,
Quando você assiste depois da estreia ou depois do ao vivo, quando é ao vivo, aparece um botãozinho aqui também no próprio vídeo, seja membro. Aí você escolhe o seu plano. A partir do plano especial da direita, os grupos de WhatsApp são 2, são 4, né? Mas os outros dois são mais para interesses específicos. É um dos esportes americanos e um outro, o off do off. Mas tem o de carnaval e o off. A partir de 24,99 a newsletter. Eu tenho antecipado muitas coisas na newsletter. E a partir do ano que vem ela vai ganhar muita importância dentro da reestruturação que eu vou fazer no canal, Carnaval 27. E a partir de R$ 39,99 ganha a camisa do canal. E a partir do plano Pastor, ganha também o livro Veja Bem. Tá? Então, aponte o seu QR Code, né? Aponte para cá. Né? Vamos agora à nossa 7ª colocada. Essa só tem foto. Eu tenho um vídeo desse desfile, mas ele é incompatível com o que eu fiz da arquibancada naquele ano. Mas ele é incompatível com os trinhais. Eu até depois eu coloco na baú do Migão mais para frente um pouquinho. Tá? Então, deixa eu adicionar aqui no palco. É segredo, não conta a ninguém. Solte. Essa é a carta da comissão de frente, né? Ah, amigão, poderia ser o DNA? Poderia, mas a minha maneira de ver, tá? A linguagem trazida pelo Paulo Barros só se afirmou definitivamente com esse campeão. Né? E é um desfile que, quando passa a comissão de frente, ela foi a 3ª de domingo naquele ano. Eu estava na arquibancada do 3. O último ano de arquibancada. Essa foto é do setor 3, essa foto é minha, inclusive. Na verdade, ainda bem que a próxima história do São Paulo é a última que não tem imagens minhas do especial, né? Vai ter 2018, depois ali a gente consegue usar o acervo do Igre. Existe um acordo dos cavaleiros quanto a isso. Outro a gente já, quem viu domingo, viu que eu usei algumas coisas de acesso. Mas ele é um carnaval que ele é ganho na comissão de frente, no carro da Biblioteca Alexandria e no carro do Jardim Suspenso, né, que foi com ponta de verdade. A Priscila e o Rodrigo contaram que a história da sua comissão de frente, uma série de memórias até que não terminou. Eu confesso que eu quero ouvir o que eles falam do ano do Senna, um ano muito complicado, segundo dito por eles mesmos aqui. Ele é disruptivo por 2 fatores. O primeiro deles, porque ele consolida, como eu falei, ele consolida a evolução visual que o Paulo Borges trouxe. A gente discutiu semana passada na Feira do São Paulo algumas questões envolvendo isso, especialmente de narrativa, né? Assim, são muito mais temas do que enredos. Né? Assim, é engraçado, tanto ele quanto o Renato, né? Resolveram personificar os problemas da internet na figura de Pedro Migão, né? O Paulo dá uma entrevista, ele me cita textualmente, como ele fala que os caras da internet não sabem nada, né? Também tem a questão da entrevista do Casagrande, né? Mas é aquilo, né? Eu nunca tenho a chance de dar minha versão dos fatos, né? Infelizmente, né? E eu não vou fazer aqui. O que eu estou pregando para convertido, que é uma expressão muito própria da política, né? Eu tô pegando para convertido, a verdade é essa. Então, assim, eu acabei virando meio que, né, um inimigo dele, infelizmente. Mas também acho que precisaria estar atualizando um pouco a linguagem. Mas é um revolucionador da frente. E as comissões de frente, essa comissão revoluciona a comissão de frente. E na segunda entrevista, o Rodrigo, a Priscila, mais a Priscila que o Rodrigo, meio que fala um pouco de tom de arrependimento. Porque a partir da comissão do segredo, né? Assim, quando passou a comissão de frente, abre alas, para mim, eu estava no setor 3, ficou muito claro, está passando a campeã. Também tem isso. Especialmente você na avenida, você consegue sentir um pouco. Né? Está passando a campeã. Lógico, tem anos como, por exemplo, 2014 e 2016, que isso não acontece, né? Passou a campeã, mas não foi. Mas isso é o departamento. Né? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo com seja da Portela, pensando aqui.
Tentando pensar aqui. 18 eu não estava lá, mas a Grande Rio em 2020, por exemplo, são bons exemplos, mas ele se enrolou tudo nela nas próprias pernas. Eu penso que foi a revolução que virou show de abertura. E a Priscila fala bem todo de arrependimento aqui sobre isso, né? É engraçado também eles falando que virou show, que chegou uma hora que eles não aguentavam mais fazer show, e tendo que entrar no processo para 2011. Então, é uma revolução. Esse desfile ele reafirma a revolução da Paulo Barros e revoluciona a comissão de frente. Quebra um jejum que vinha desde 1936. E o Paulo Barros é tão importante para a história do carnaval que ele quebra os dois modos de jejum dessa país, então. Ele quebra o jejum da Tijuca porque veio da Portela. Né? Tão importante que ele é na história do carnaval carioca. É um nome que, mesmo que não volte, né, eu acho que ele vai voltar a fazer do especial. Já tá no hall da fama, assim, gravado em diamante na história da escola de samba do Rio de Janeiro. Então, é o meu 7º colocado, né? É segredo, Unidos da Tijuca 2010, né? Um dos poucos desfiles deste século que estão nessa listagem, né? Então, está aqui. É segredo, não conto a ninguém. Né? Vamos ao nosso 6º lugar. Né? Sim, que é um dos 3 desfiles dessa série que eu gostaria de ter visto em loco. Tá? E por razões que vocês vão entender quais são, é o que eu mais gostaria de ter visto em loco, acho que na vida. Tá? Mas vamos botar o vídeo antes que eu me denuncie, né? Nosso 6º lugar. Vamos botar logo o vídeo antes que eu me denuncie. Aluno. Expectativa aí na armação da Portela. Vamos com o repórter Renato Chapô. Fala, Chapô. E a escola, de repente, na hora que eu chamei o Chapô, a bateria começou a marcar, todo mundo começou a agitar e puxaram ali o fio do Chapô. Desengatou ali o microfone. Já o Chapô mantém contato. Guardando que o Chapô certo aí. Vai lá, Chapô. Falamos aqui ao vivo da concentração, onde Paulinho da Viola se prepara para o esquenta da Portela, juntamente com o Carlinhos de Pilares, que é o intérprete, o puxador do samba hoje. Vamos chegar até o Paulinho, que está sendo muito requisitado. Dá licença um pouquinho, Carlinhos, por favor. Chegar lá. Não, aí são os cantores. Eu vou dar uma palhinha, mas são os cantores. E você vai ficar onde na escola? Eu vou ficar junto da Vera Guarda. Lá no final. Vai ficar pro final, o pessoal aplaudir você? Vamos ver. Você tá fazendo o que agora? Agora eu não estou podendo falar muito. É só uma palhinha, então. Alô, Portelense! Eu vou cantar com eles aqui. Acabou a brincadeira! Tá valendo, não dá vontade. É só festa! Daqui pra frente! Tem muita confusão aqui. É contigo, vamos bicho. deixar então com o Carlinhos de Pilares. Beleza? Alô, Jorge Silva, coordenador da comissão de frente, comparecer lá na frente agora. Esse ano. Urgente, Jorge Silva, coordenador da comissão de frente. Coordenador da comissão de frente, é o que seria impensável. Comparecer na frente já. A escola na sua armação, é esse o clima que rola. Fulano, vem pra cá, corre pra lá. E a escola fica na expectativa, né? Os integrantes ficam todos ansiosos para que o intérprete faça a chamada e a bateria comece a fazer o seu movimento.
Vai começar. Vamos aguardar. E essa gravação da Portela é muito pique, vai ser muito pique o desfile da Portela. A gente não veio pra brincadeira, a gente veio pra ganhar, disputar o carnaval e ganhar, levar esse título pra Madureira. Leva um pedacinho do samba aí, só pra gente enquanto não entra o agora resto. vai virar a esquenta da Portela pra você. Parece que é um problema de microfone aqui, falta microfone pros outros puxadores da escola que vão acompanhar o Carlinhos pra esquenta. Tem não? Não, tá certo, tá tudo bem, tudo em cima. Então, o que falta? Oi? O que falta? Tá faltando mandar o sinal, é o sinal. O pessoal tá pronto, Paulo. É só o sinal do pessoal começar O aqui. presidente Luiz Escapura pede cara a todo portelense Olha aqui essa tradição. e vamos de sua diretoria. Tem uns anos que Vamos à luta, que a hora é o locutor da essa. escola que falava o nome da diretoria. Dá o portelense o grito que está Se eu não faltando. me engano, Vitória! É isso aí. É 7 isso aí, pra cá, presidente. era 16 pra cá. Presidente Luiz Carlos Escapura pediu a vitória. Vamos lá. Vai, A marcação começou. Família Portelense tá falando, é O o Richard tá aí, Richard. ó. Vai começar. O nosso samba foi escolhido Tô melhor. arrepiado aqui. A nossa escola tá muito bonita. O nosso carnaval é alegre. Eu quero alegria, eu quero aquela energia da quadra. A hora é essa, Portela. A hora é essa, Portela. Vamos sair desse jejum, Portela. Alô, minha Portela querida. Abram alas, deixa a Portela passar. É voz que não se cala, é canto de alegria no ar. Abram alas, deixa a Portela passar. É voz que não se cala, é canto de alegria. É carnaval, o rio abre as portas pra folia. É tempo de travar. Essa no mundo a nossa alegria. E veio eu bailando pelo mar. E de lá pra cá, nasceu essa magia. Samba, me faz feliz em sua raiz. Tem arte e poesia, faz um grupo lá Venda Pereira e faz Madureira de novo sonhar. A Portela não é brincadeira, sacode a poeira, faz um pouco delirar. Gosto que me mostre e você, amor, me joga seu beijo. Hoje eu tô que dou. Gosto que me mostre e você, amor, me joga seu beijo. Hoje eu tô que dou. Pra onde, pra onde, dentro das nossas fantasias, deixa falar, deixou do que a nostalgia dos versos longos e cordões, dos mascarados nos salões, pegou beijando a colombina, chuva de confete e serpentina, dos bondes, ficou a saudade, ah, que saudade, do luxo das cozinhas, abram alas, deixa a Portela passar, é voz que não se cala, é canto de alegria no ar, abram alas, deixa a Portela passar, é voz que não se cala, é canto de alegria. É isso, gente. Nosso sexto lugar, né? É o maior título da Portela na era Sambódromo, né? O outro teria potencial para isso, né? Acho que seria 2014, até pelo mesmo contexto de retomada, né? Acabou também não sendo campeão, também de maneira inexplicável, né? Mas talvez seja o maior título, talvez não é o maior título da Portela no Sambódromo. O primeiro Chile não campeão que aparece aqui, mas que deveria ter sido. Perdeu por uma agremiação que passou a ter um carro, né? Com a bateria com muitos problemas. E além de ser o maior desfile da Portela na era Sambódromo, né? Da se vão exatos 30 anos,
é uma apresentação que também está na memória afetiva, não somente de nós portelenses. É lógico que a Portela tinha que estar aqui nessa lista. E nada melhor que 95. E, além de todo o luxo, todo, né, um samba à Portela, uma bateria à Portela, história bonita, luxuosa, uma águia que é histórica, né, uma águia serena, né, veio balançando a cabeça em homenagem aos baluartes que estavam voltando, segundo o carnavalesco José Félix da uma entrevista nesse mesmo vídeo da Manchete. Né? Esse vídeo ele foi colocado tem pouco mais de um ano, porque o último tempo de carnaval foi sobre esse desfile. Esse, Bomba de Orgia, no mesmo ano, né? E o Gaviões. E só o Gaviões seria campeão, né? Desses absurdos da vida. Mas ele tem toda uma série de características que o tornam histórico. Né? O desfile com o Nascer do Sol, a Portela foi a 8ª escola daquele domingo de carnaval de 95, né? Depois do Império Serrano. O Império tem 3. Dos 10, 3, esse é o primeiro, e o Império Serrano veio logo em sequência. Né? Tem outros 2 que vão aparecer nessa série, que o Império vem logo em sequência. Mas o Império era danado de vir sempre logo depois do grande desfile do ano. Mas por que não ganhou? Né? Tem muita força política. Já falei bastante sobre esse desfile, tanto nesse vídeo da Tempo de Carnaval, como na história de São Paulo de 95. Então, é o representante da Portela, é um desfile histórico, um desfile que está na memória afetiva de todo mundo, portelense ou não. Né? Um samba que, até hoje, muita gente pede para ser reeditado. Então, é isso. Né? Nosso 6º lugar. Eu achei que esse é um programa de 1 hora de duração. Estou chegando na metade da lista, temos 52 minutos. Mas vamos colocar a nossa próxima escola. A gente vai voltar um pouquinho no tempo. Né? De novo, vamos colocar o vídeo da nossa 5ª colocada. Né? Só apontar o QR Code, faça o Pix, a gente está precisando de apoio. Inscrevam-se no clube de membros, deem like, né, nesse vídeo, joguem no WhatsApp e podem jogar também. Aquele filho da puta não colocou o desfile X ou Y, etc. e tal. Né? Eu já sei que vai ter uma torcida que vai querer meu fígado com purê de batata e ovo frito por cima. Mas vamos para o 5º lugar da nossa série. Bolo do povo carioca, Galeote veio divinamente bem, veio em cima, veio contando em cima. Se quiser deixar, vamos ser campeões. Trio Pandeiro de Ouro, fazendo bodas de prata nesse carnaval. Olha o nosso trio, olha só. A Pauliceia desvairada, olha o samba, olha o sambão da Estácio, a Pauliceia desvairada. Todo mundo no território de Noel, doutora Solani, Pauliceia desvairada, levanta, Solani. Alô, gente boa, carnaval campeão, alô, Paulo Stein. Não tá saindo. Aí! No mês de outubro, em Belém do Pará. Você sabe que a estática 92, no 5º lugar. Fica ouvindo aí! O sino de Nazaré começa como esquenta a romaria matinal. O Nick Quebra tem de bateria, não lembrava disso. E que maravilha! A procissão! Alô, Marco, verifica o som! Linda, em sua avenida. E o romeiro a implorar, pedindo a tua enganação. Que vai ajudar a Virgem Santa.
Eu não me engano, não é o campeonato típico. Se não me engano, não. Eu ganho o campeonato típico. Olhar por nós a Virgem Santa, pois precisamos de paz. Em torno da matriz, as barraquinhas com seus pregoeiros, moças e senhoras do lugar, três vestidos fazem pra se apresentar. E o tipo dos horrores é um boi da giga. O que tem? Esse é o mundo fascinante. E o Romeiro, Maria da produção. Comidas típicas. É o primeiro título do Cissa é Claudinho, que é o Nessa Livre. Já começando com um pouco também desse ano. E a questão da fantasia é bem complicada. Alô, está! Vai falar para vocês, nosso querido presidente Assis Pereira Alves. Alô, Assis! Obrigado, Dominguinho. Alô, nação São Carlense do A transmissão fica errada, Assis Pereira Alô, Gomes. comunidade. Alô, meus componentes. Alô, esse público maravilhoso da Marquês de Sapucaí. Olha lá, Assis Pereira Foi Alves. com Pereira muita Alves. luta que nós conseguimos trazer esse carnaval até aqui para vocês. Mas vocês aqui da Sapucaí merecem tudo além do nosso esforço para que nós possamos tirar aqueles momentos de sofrimento de todos vocês. Estejam certos de que a Estácio vai fazer um grande desfile. Meus componentes, dependo de vocês. Tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz para engrandecimento dessa nação estaciana. Fizemos uma alegoria, roupa para a nossa comunidade. Agora, eu quero ver dizer, é a Vera, meus componentes! Beleza, meu presidente? Alô, Paulinho! Segura, devagar! O carro de como que era mais curto. Alô, Ronaldo! Ih, Bandeiro de Ouro! Rogério, Pipolho! Beleza, meu compadre? Alô, Jair! Alô, Pablo César! O carro de bicho novo também. Da Rua das Casas. Antiga São Carlos. Vamos nessa! Se eu não me engano. Segura, né, gente? Alô, Tissa! Alô, Dilson! Alô, bateria medalha de ouro! É agora ou nunca! Vamos lá! Prospecto, hein? Ai, meu Deus, eu vi o arco-íris clarear no céu da minha fantasia, no filho da estátua desfilar, a brisa espalha no alto. Ele tem um buquê de fogo, a Policeia do Bairro, bater poemas e cantar minha emoção. Quero arte pro meu povo ser feliz. Alô, amiguinho! Vai entender que arrematada aqui, quando arrematada eu devo colocar cara de maltura. Agora o VHS. Transformaram os conceitos sociais, eles cantaram da nossa cultura, a defesa do folclore. E o que tem? E a riqueza do valor do movimento cultural, o país da Tropicália, toda a casa e carnaval. Modernismo, movimento cultural, o país da Tropicália, toda a casa e carnaval. Eu vi, ai meu Deus, eu vi o arco-íris clarear no céu da minha
Estácio de Sá, 1992, né? Um desfile que ganha no sacode que a escola deu, um sacode. Reza a lenda que o Cícero aqui não confirmou nem desmentiu que o presidente assim teria colocado pessoas nas arquibancadas para inflamar a galera. Reza a lenda. Né? A Estácio tinha uma quadra que era uma quadra que onde hoje eu não sei mais o nome, mas é o Centro de Convenções da antiga Sul-América. Eu não sei agora quem é o dono ali. Mas a quadra era ali, a quadra foi depois desapropriada para o Teleporto. Né? O Teleporto tem um prédio só, mas seria na época um conjunto de 30 prédios ali. E era um point, vivia lotado. O Cícero conta algumas histórias, como de um dia que ele chegou, que a escola estava com o pagode do Leão num sábado, antes do ensaio, etc. e tal. Cadê o presidente? Cadê o presidente? Cadê o presidente? O presidente estava com o credor dentro da sala dele, do barganho do lado, se eu não me engano, filmado na mesa dele, porque não tinha dado cheque sem fundos. Né? Entre outras histórias, é um carnaval que acontece na avenida. É um carnaval pelo samba, pela bateria, né? O Lozada contou aqui que ele estava na concentração, né? Passou um amigo dele, formaram já para desfilar, falando: eu vou embora, não sei o quê, tá muito feia a roupa. O Lozada vira e falar para ele: não, você não tem noção do que está acontecendo na pista de desfile. Vai. E no início desse vídeo, se esclarece uma história, uma lenda urbana desse carnaval. O Chiquinho Espinosa dá uma entrevista, né? E onde fica claro que é o seguinte: o carnaval era o Mário Monteiro, o Chiquinho Espinosa era um figurinista. Só que o Mário precisou viajar, o Mário que não trabalhava na TV Globo, precisou viajar, então o Chiquinho meio que assumiu as funções de carnavalesco na ausência do Mário. Então me parece que realmente é um carnaval meio que a 4 mãos. E o Chiquinho deixa claro que ele seria o carnavalesco para 93, ou seja, ao que tudo indica, ele teve um pega-paca do caralho depois do campeonato, ao que tudo indica, o Mário Monteiro já desfilou fora da Estácio. Ele pararia na Portela, uma história que a gente já contou na história do Sambódromo, né? Para nós portelenses, né, o portelense morreu no final, né? Mas fica muito claro que, na verdade, o Espinosa era o figurinista do Mário Monteiro, assumiu algumas funções de carnaval em virtude do Mário Monteiro precisa se ausentar, e você não tinha o WhatsApp, você não tinha, a comunicação era muito mais difícil. Então, isso fica muito claro, né? É um dos últimos grandes sacodes da Sapucaí, né? No início do desfile também, no início desse vídeo, o presidente Assir, né, desmente rumores que ele estaria hospitalizado, né, ou que teriam sumido com ele, dizendo que ele teve uma estafa, foi em casa, tal. Eu costumo dizer, em cima da minha memória da época, do que eu ouvi do Cícero da Selminha, a cidade daqueles tempos não era uma escola para amadores, digamos assim. Né? Quer dizer, só que eu tenho muito carinho, minha pai tinha muito carinho, mas não sou estaciana, minha esposa Laura é estaciana, meus sogros, que eu nunca consegui desfilar, as 2 vezes que eu desfilar deu ruim em cima da hora, né? 2005 e 22. A história de 22 um dia eu conto numa jurídica. Mas é um dos últimos grandes sacodes da Sapucaí, e foi o dia que o Ratinho venceu o Leão, né? Que é uma cidadezinha com tricampeonato, com poder político, com tudo, né? Das pessoas cantando, né? Eu vi a lua no céu, a mocidade ser tri, né? O próprio Paulinho Mocidade que esteve salto alto na Mocidade. E no final, Davi Vermelho e Branco venceu o Golias Verde e Branco. Então, é uma acaba de banca também, né? Acho que ele é disruptivo em termos de animação de galera, como vai ser o próximo que a gente vai falar, o número 4 da nossa lista. Mas antes disso, nosso QR Code está aqui, nosso superchat está aberto nessa estreia. Inscreva-se no Clube de Membros, dê like nesse vídeo.
Tá? Enquanto eu separo aqui, abro aqui o próximo vídeo. Ah, não, esse não tem vídeo. Esse é um dos que a gente não... Na verdade, ele não, assim... As únicas imagens que tem dele no YouTube são todas da Globo. Eu não lembro se o 93 aqui não postou, não passou, né? É um desfile até que... Ele é menos documentado do que deveria ser, né? Que é Salgueiro, 1993, Peguei um Ita no Norte, um samba que eu costumo dizer que é o melhor samba ruim da história, porque ele é um samba que não é nada demais, né? Quando teve o evento da Liga RJ, que eu mediei a mesa de gestão, a mesa de samba enredo, e tem aqui no canal para procurarem, no final, o mediador, que foi o Aidan, com os compositores, meio que discutiram isso. Eu peguei o Ita do Norte, seria um samba nota 10. A gente chegou a conclusão de que hoje não seria. Mas é que o samba chega um samba muito melhor na final que o Leonardo Bessa cantou aqui. Mas é realmente um desfile que eu acho pouco documentado. Aquilo que era mesmo, o Bessa falou um pouco. Teve mais alguém também que comentou, mas é um desfile pouco documentado. E muita gente, eu concordo, pensa que esse desfile de 93 ele marca o final de uma era de ouro da escola de samba. Né? Eu acho que não é por acaso que logo 2 anos depois acontece o primeiro enredo patrocinado campeão da história. Né? Sabe-se lá Deus como, mas então esse enredo marca, eu acho que, o fim de uma era. Né? Da era do disco vendeu 1 milhão de cópias. Né? Um desfile que plasticamente mediano. Né? E o carnavalesco viveria dessa forma por resto da vida. Né? Que é medianato plasticamente, né? Contava a história do Ita, né? Do navio que vinha, né? Com os imigrantes, então contava a história da viagem. Era até bem mais simples que o próprio Espaço do ano anterior, que era sobre a Semana de Arte Moderna, né? Era 70 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Mas ele está aqui, primeiro, pelo sacode que deu, um desfile absolutamente histórico, né? E acho que marcaram o fim de uma era de ouro da escola de samba, uma era de ouro do samba enredo. Então, assim, é uma pena que a gente não tenha tanta documentação assim dele. Outro dia, esses dias, eu vi uma imagem da final desse samba, até o Emerson Dias, hoje de Niterói, cantando novinho. Mas realmente acho que ele é bem menos documentado do que deveria. Eu peguei o Ita no Norte. Eu confesso que quando toca no churrasco, tanto de ouvir, eu já estou meio saturado, mas assim, assim, um pouco mais do que Estácio, é um desfile do samba feito de serviço. E olha, assim, que seja assim. Então, esse é o nosso 4º lugar na nossa lista, tá? Então, agora vamos ao nosso top 3. Os 3 maiores desfiles da história da Marquês de Sapucaí, segundo o blog Ouro de Tolo, segundo Pedro Migão. Então, a gente tem que levar isso em conta. Né? Se vocês são perspicazes, eu acho que vocês são perspicazes. Acho que 2 vocês já mataram a coisa, falta o 3º. Então, deixa eu de novo aqui abrir a tela. Deixa eu de novo abrir a tela. E aquele que, no fim das contas, né, é o campeão do século XXI. Né? É um desfile também, quem viu pela TV não tem noção da força que foi. Né? Ainda mais porque a única versão que você consegue encontrar com certa integridade é a do Globoplay. E está editada. Né? Assim, é um comentário, né? A única maneira de você ver os desfiles de maneira legal no Globoplay tem pouca coisa. Tem que estar bem editado. Bem editado. Né? Mas vamos lá ao nosso 3º lugar. E você é minha, tá? Tem que vir no YouTube.
diferença da qualidade de imagem, né? Isso é 4K, esse é outro cara. Boa noite, moça. Boa noite, moço. Aqui na terra é nosso tempo de fé. Fala mais Isso aqui tá legal, isso não. Qual a diferença da fantasia? A gente usa nos 80, né? Mais 80 para 90. Não acontece mais, agora uma pena que a gente tinha mais para gravação. Lá vem a briga. Nada, minha filha. Vamos abrir aula. Detalhes da queijo do abreada, gente. Escuro. Escuro. Gigante essa piada. Como disse o Talvez Machado no canal, no canal, né? O carro de antigamente parecia um carrinho de pipoca perto dele. É isso, gente. Nosso terceiro lugar, né? Campeão do século XXI, né? Fala Majeté, 7 chaves de Exu. Campeão, né? E que só foi campeão porque a Beija-Flor não conseguiu subir 2 composições do carro 2. Então a Beija-Flor perde 3 décimos em samba enredo, não, em alegoria. Se ela sobe os 2 destaques, ela seria campeã no desempate com a Grande Rio, que seria os maiores absurdos da história do Carnaval Carioca, junto com 95 e 2001. Né? Mesmo nível, mesmo naipe. Né? Porque tem um cidadão que julgou o samba da Grande Rio o pior samba do ano. Veja bem. Né? Vocês devem lembrar das minhas lives enlouquecidas, né? Falando desse julgamento de samba de 22. Né?
é um desfile disruptivo, uma série de fatores, e que ele começa no Tata Londirá. Por quê? O Tata Londirá perde o campeonato. Eu posso falar isso aqui porque eu falei isso para o diretor. Então, o diretor de Carnaval, que até hoje, o Thiago, concordou comigo. Eu vou contar essa história. Parece incompetência da direção de harmonia, que transformou a escola num queijo suíço ali no início, depois acertou, mas a vaca tinha indo para o brejo. Aí perdeu com um desfile correto da Viradouro, correto, no colo da Viradouro, eu acho o título justo, mas apenas correto. E eu me lembro desse ano, no mesmo dia isso, inclusive, no dia da noite de imprensa da Grande Rio, né? Fomos eu e a Laura, né? Eu tinha dividido com um acompanhante. Nós entramos no barracão, visitar o barracão antes, a gente chegou cedo, né? O transporte da série atrás do samba. E eu me lembro, eu não sei se eu já fazia o café na época. Estava começando o café. Primeira temporada do café. E eu me lembro de ter assim, eu saí do barracão da Grande Rio completamente deslumbrado com o que eu tinha visto, a Laura completamente deslumbrada com o que eu tinha visto, né? E o meu carro xodó, né? Eu tô arrepiado falando isso. O carro ganhou o estandarte, inclusive, se não me engano, de inovação, que é o lixão de Gramacho. E tudo bem, eu tenho toda uma questão particular, porque eu trabalhei em empresa de lixo, né? Em 2002. Eu conhecia o aterro sanitário de Gramacho. Então, eu tenho até uma foto, eu até selecionei, acabei esquecendo, estamos já no pós-desfile, já com o dia claro, voltando para pegar o táxi, né? Eu e a Laura com desse carro, né? Com a traseira desse carro. Esse carro virou meu xodó dele, esse dia visitou o barracão, mas eu saí deslumbrado desse dia. Olha que, né, com 25 anos enfronhado nesse meio, poucas coisas me deslumbram nesse meio, me deixam embasbacado. Isso me deixa embasbacado. E nesse mesmo dia o Thiago vai falar comigo. Abre aspas. Eu vi tuas críticas antes e depois do desfile, você tem toda a razão e se prepare, nós vamos corrigir isso, já corrigimos isso. E se corrigiu um desfile histórico, né? Com samba, bateria, harmonia, evolução. A Guedinha na história tinha fama que não cantava, cantou para um cacete nesse dia. Né? Eu tô arrepiado lembrando disso. Quebra o jejum, né? De 44 anos sem um enredo 100% afro-religioso campeão do carnaval, desde a criação do mundo na tradição nagô da Beija-Flor. Ele quebra esse jejum. E assim, é um desfile que quem viu pela TV não tem noção da força que foi. Não tem noção da força que foi. Assim, eu estou arrepiado de lembrar. Quem viu, né? Eu filmei isso aí e corri para o setor 3. Né? Eu estava também numa frisa. A Laura estava grávida, que a gente acabou perdendo o bebê. Estava em início de gestação, mas acabou perdendo. Eu estava me dividindo entre a frisa onde nós estávamos e lá não, eu estava filmando. Sim, todo mundo embasbacado nas frisas, todo mundo, assim. E um desfile que teve muita resposta popular das arquibancadas, né? As bandeiras foram distribuídas, as pessoas fazendo, né? Assim, para mim é o maior desfile do século XXI, sim. Ele só foi campeão porque uma outra agremiação não conseguiu subir duas composições do segundo carro, né? Seria uma injustiça sobre qualquer aspecto que se observe, né? Mas eu não digo. Né? Assim, acho que não. Quem estava lá. É engraçado que todos esses desfiles de sacode, né, que eu estou mostrando aqui, eu só estava, né, em loco esse e no da Mocidade. Né? Aliás, desses 10 que eu escolhi. E o Municipal de Miguel também, né? Eu estava PM,
Grande Rio, Mocidade 90, rapaz, e O Segredo, que foi também uma catarse, mas de uma outra forma de catarse, né? Então, para mim, é o campeão do século XXI, né? O campeão do século XXI. Amigão, quem seria aí sua prata e seu bronze? Segredo, né? Que é o outro desfile desse. Né? Nós temos 3 desfiles desse século nessa listagem, já dando um spoiler. Até porque os 2 primeiros lugares estão muito óbvios, vocês conhecem Carnaval. Então, ouro para o Exu, prata para o Segredo e bronze para o Ossain. Né? Mas é lógico que talvez, uma cena especial, você tem Agotime, você tem... É claro que a África é um desfile que não me toca tanto, não me pega tanto, porque eu não estava lá. Eu tenho consciência disso. E foi o ano que eu estava, assim, foi o ano que quem vê a história do São Paulo sabe o que eu estou falando, foi um ano que eu tive uma certa dificuldade de acompanhar. Você tem o da Marielle, da Mangueira, eu acho também importantíssimo, né? Colocando um pouquinho o coração de Portela de 2014, também não sei como não foi campeão, mas a gente até sabe. Mas é o campeão do século XXI, e assim, para mim é o terceiro maior de todos os tempos. E eu vou ser aqui um pouquinho polêmico. Eu acho que mesmo que eu tivesse usado um critério um pouco diferente, para mim esse top 3 seria o mesmo. Mesmo que eu tivesse usado um critério diferente, né? Eu acho que esse seria o meu top 3, né? Então, é um desfile histórico, né? Primeiro título da história da Grande Rio. E que bom, por mais que tenha demorado, que tenha sido com esse desfile histórico, que vai ser lembrado daqui a 100 anos, né? Ao contrário do que seria 2006, por exemplo. Ou mesmo 2010, que é um desfile muito bom, né? Mas como vice-campeão com justiça, quando a gente falar que 2010 na história do São Borja, a gente vai falar sobre isso. Mas, sim, um bom desfile. No ano que foi um ano dos mais fortes em termos de desfile, em termos de apresentações. Vamos para a nossa vice-campeã. É outro desfile não campeão. E também perdeu da maneira também meio inacreditável para a mesma escola do outro que a gente citou aqui, né? Mas vamos lá. Mesmo proibido, olhai por nós. A seu ver, não há desrespeito algum. Há muito respeito, há muita seriedade, há muito amor por esse trabalho. E por isso é que hoje a escola de samba é muito mais do que oba-oba de carnaval. Hoje a escola de samba é um grande momento da vida brasileira. É um momento de emoção, de beleza, de realização. Que devia ser respeitado por todos os setores, igrejas, política, por todo mundo. Porque o povo respeita. Uma questão, por que o Cristo entrou coberto então? Porque foi proibido. Mas vai descobrir só na hora do desfile. Não, ele está proibido, ele está interditado, não permitiram que ele desfilasse. É o protesto. Proibiram o povo de ver o Cristo mendigo. Vão ver a frase, o povo, no entanto, vai entender a nossa frase. Mesmo proibido, olhai por nós. Está aí então a revelação do grande segredo guardado até aqui. O carro do Cristo Redentor vai sair, mas em sinal de protesto, coberto por um pano, tecido. É a palavra do carnavalesco Joãozinho 30. Rede Manchete, Carnaval Brasil. É isso aí. Protesto do Joãozinho 30, a fazenda aí. É claro, com um carro. Olha agora. Vamos com a repórter Márcia Prado. Vamos com a repórter Ana Maria Padaró. Caporinga, e aí, muito animado para o desfile? Eu estava com 18 anos engasgado
engasgado na garganta, sem gritar, quis ser campeão. E fui campeão agora brasileiro de sênior, e agora quero ser campeão aqui na Avenida, com muito samba no pé, com a Beija-Flor, tá maravilhosa, representando os gari, que é as pessoas que servem a gente. Dá o teu grito engasgado aí da Beija-Flor, dá esse recado. Liberdade para a Beija-Flor. Isso aí, esse foi o Capurica. E olha lá, vamos mostrar novamente, mesmo proibido, olhar por nós. A Beija-Flor sai com o Cristo coberto, mas vem com o Cristo. Daqui a pouco entra na Marquês de Sapucaí a Beija-Flor de Nilópolis. Rede Manchete, Carnaval Brasil. É isso aí. Próxima atração na Rede Manchete. Perdeu Enredo por conta de um... Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Beija-Flor de Nilópolis. Cores da bandeira azul e branca. Primeiro mestre sala, o Marco Aurélio. Porta-bandeira, a Rosária. Enredo, ratos e urubus, larguem minha fantasia. Autor do enredo e carnavalesco, Joãozinho 30. Figurinos de Viriato Ferreira. Autores do samba enredo, Betinho, Filivaldo, Zé Maria e Osmar. 4.000 figurantes em 33 anos. Não sabe quem está cantando, né? Puxando o samba da Beija-Flor, né? É o Neguinho da Beija-Flor. Vamos lembrar, qualquer carnavalesco que eu critiquei, eu dividido esse ano. Eu acho que foi o Edu Gonçalves. Ele contando que cada um teve que fazer a sua roupa, né? E que o Joãozinho aprovaria ou não cada uma delas. O que eles ficou aliviado quando o Joãozinho estava ok. Eu acho que foi o Edu Gonçalves, tá? Eu agora tentando lembrar, eu acho que foi o Edu Gonçalves que falou isso, porque não eram mendigos de verdade, né? Era a Companhia de Teatro da Miradade, né? Que inclusive é vizinho do meu cunhado. Eu umas 3 ou 4 vezes eu pensei em parar ele ali no elevador para perguntar sobre isso, mas eu fiquei com vergonha, tá? Porque ele já está bem idoso. Até que ele faleceu, agora eu não sei. Ele era vizinho do meu cunhado em Santa Teresa. Não prédio. Então, nas campeãs, sim. Acho que foi do Gonçalves, sim. Nas campeãs, apareceu um monte de mendigo, desfilou todo mundo, né? Mas você vê, foi tão boa a representação que todo mundo achou que era mendigo de verdade. O Cristo Mendigo, né? A igreja proibiu, fica muito claro no vídeo que a Beija-Flor consegue levantar a proibição. Isso já tinha sido dito aqui, se eu não me engano, pelo Aida, aqui. E ele leva como protesto. E essa é mais impactante, até porque o Cid Carvalho conta que ele se mete no carnaval nesse ano. Eu já vou explicar a história do Cid. Mas ele diz que não era muito bonito, que foi mais impactante ele coberto. A frase, né, mesmo que a controvérsia, seria do Jorginho e do Laíra. Eu, depois de todo mundo que eu entrevistei, eu diria que esse Cristo coberto foi uma construção coletiva, né? Até o Aida resume bem isso. Dom Gênio Salles, arcebispo do Rio de Janeiro, era uma época de relações muito complicadas com a Igreja Católica. Caramba, 1h30 já. O Laíla e o João 30, né? Mas, assim, a briga do Laíla e o João 30 tem um pouco a ver com isso, com a autoria do Cristo Mendigo. E eu vi uma vez a imagem do Cristo descoberto. Eu fiz uma brincadeira. Eu não serei de bom tom, mas eu vou fazer de novo. O Cristo descoberto estava parecendo a Madonna. A Madonna, cantora? Pois é, então acho que até melhor que ele tenha passado coberto. Como o Cid Carvalho falou isso aqui, eu estou bem acompanhado. O Cid conta que ele era beija-flor doente, só que ele queria conhecer o barracão era... Ele fala, o barracão era onde hoje é o prédio da Vibra, onde eu trabalhei, na saudosa BR Distribuidora. Era ali o barracão, pelo que ele conta. Ou se não era ali, ou era no prédio da Petrobras também, que está fechado. 2 ruas atrás, eu também trabalhei. Ele conta que ele foi para conhecer tal, acabou no meio de uma seleção de emprego, mas aí o Laíla
né, dispensou ele de experiência, o Joãozinho mandou chamar, mandou contratar, ele largou o emprego dele, mas terminou a faculdade, né, como dizia meu saudoso pai, aos peitos. E ele conta que as discussões do Cristo Mendigo foram muito particulares. Ele, quem trabalhava no barracão, não teve acesso, mas é o carnaval que marca o início da vida do Cid Carvalho no Carnaval Carioca. É o desfile, perdão. Então, sim. Muita gente acha morte todos os tempos, né? Eu entendo quem acha isso. Pelo regulamento do jogo, ele seria campeão junto com a Imperatriz, porque a Beija-Flor perde no desempate das notas descartadas, o que é errado, né? Quem me conhece sabe que, ainda mais no critério de hoje, que é sorteado o desempate, para mim, em primeiro lugar, não deveria haver desempate, para tirar a aleatoriedade do processo, tá? Mas, pelo critério de hoje, ele seria campeão. E é uma das grandes injustiças do Carnaval Carioca, perder para aquele desfile conservador conservador, todos os sentidos, né, da Imperatriz, né? Mais um, né? Olha só, para pensar. Aquelas que todo mundo diz que são as três maiores injustiças da história, pelo menos do sambódromo. 95, 2089, 95 e 2001, a campeã foi a mesma. Aí você tem um degrau abaixo de 2003, né? Que a Mangueira também dominou aquele desfile amplamente aquele ano e perdeu para Beija-Flor, sabe-se lá Deus como. Mas é curioso pensar que aquela, acho que 95% das pessoas do meio, e 1,5%, porque até por um pouco, tem muita gente que acha que tinha perdido em 95 e deveria sido campeã, né? Muita gente não, mas assim, não é desprezível. Mas aquelas que, assim, o público que considera, em sua maioria, os três maiores absurdos, das injustiças da história do Carnaval Carioca do São Paulo, a campeã foi a mesma nos 3 anos, né? Veja bem. Mas, né, eu acho que, assim como o 95, eu acho que esse desfile de 89, ele acaba ganhando uma aura por ter perdido. Acho que os dois têm isso em comum. Né? E acho que o Algotini também um pouco. Né? Também tem essa aura porque perdeu. Então, a nossa vice-campeã, a medalha de prata, repete o resultado de 89, porque agora, infelizmente, nossa, né, grande campeã, mas antes de anunciar a grande campeã, vamos aos reclames. Nós vamos ter material essa semana, provavelmente na quinta-feira, mas também gravado. O próximo programa ao vivo vai ser na terça-feira que vem, 21 horas. Vai ser a História do Sambódromo, uma segunda-feira de 2008. Então, a próxima provavelmente vai ser só em novembro. Só 3 ou 5 de novembro, porque terça-feira é 4 é meu aniversário. Então vai ser ou 3 ou 5. Lógico que ainda falta 2 semanas, né, praticamente. Pode ser que haja uma mudança, mas a princípio é isso. Até porque a gente está num momento do ano que tem assim, super notícias. Então, né, apontem, façam seu Pix, apoiem o canal, façam o superchat quem estiver assistindo essa estreia. Façam inscrevam-se no clube de membros, deem like nesse vídeo, inscreva-se no canal, né? Fazendo malabarismo. Vamos à grande campeã, o maior desfile da história do sambódromo. Infelizmente não vai ter imagens, eu vou botar só uma foto, porque não tem imagem que não seja da Globo, né? Então, vamos lá, gente. Valeu, Zumbi, o grito forte dos Palmares. Um desfile tão mágico, tão especial, que também acontece na hora, que não teve replay, não teve campeões. Né? Eu, uns dias atrás, né, aquele fotógrafo finlandês, Juha Tamminen, postou no Instagram dele algumas imagens do temporal da véspera do Desfile das Campeãs da sexta-feira, e realmente não havia a menor condição de se fazer Desfile das Campeãs. Né? A Avenida Maracanã com um metro d'água praticamente. Né? Depois, né? Fora do canal, aquele pedaço inicial ali. Então, sim,
Kizomba, 1988. O Ivomar leva a fama de carnavalesco, mas ele era diretor de barracão. Tem um documentário muito bom do Cultural da Vida, fez uns anos atrás, foi 21, eu acho. Contando e recontando a história de Kizomba. É engraçado que ele não usa uma imagem do desfile por questão de direito autoral. Eu não me lembro, pelo menos, de ter imagem do desfile. Os carnavalescos, na verdade, são Milton Siqueira, já estava bem debilitado pelo HIV, ele faleceria nesse ano ainda, que era um profissional que era gerente de banco, larga para ser carnavalesco, e o Paulo César Cardoso, que era autor, junto com o Martinho, do enredo, Kizomba, uma expressão, né, angolana para, resumindo grosseiramente, festa. Né? Então, a ideia era, nos 100 anos da abolição da escravatura, fazer uma grande festa negra. E foi o que aconteceu. A gente tem algumas histórias bem sobrenaturais. Não sei quem foi que contou aqui, né? Mas eu ouvi isso do próprio recentemente no Alfa, Fora do Ar, né? Eu perguntei sobre isso. O Gera, que era o intérprete, né? E disse que no dia do desfile foi por casa do Martinho, né? Que era uma espécie de grande hospedaria. Vieram muitos angolanos para desfilar. E pensar que a vida poderia estar invicta com Angola, não fosse a grande injustiça de 2012. Que chegou uma hora que os angolanos chamaram ele, mandaram ele ficar nu, ele ficou nu, aí deram um banho nele, deram um monte de passes. Ele conta que ele teria cantado 24 horas seguidas, que ele ficou com tanta energia. Né? Aí depois o Martinho dá uma passagem para ele visitar os parentes em Recife e voltar para as campeãs. Ele não conseguiu voo. Se tem as campeãs, ele não participaria, porque ele não conseguiu voo porque era chuva no Rio. Né? É um desfile cheio de histórias bem místicas, né? Inclusive, eu deixei para falar agora, o Rato dos Urubus, muita gente diz que surge desse desfile. Porque tem duas histórias no enredo do Rato dos Urubus. A primeira, eu acho que as duas se completam, tá? É que o Joãozinho teria visto aquela ópera, se eu não me engano, Les Miserables, em Paris, se eu não me engano, e teria resolvido fazer o enredo a partir daí. Mas consta que eu acho que as duas histórias são verdadeiras e se completam. Por tudo que eu já ouvi aqui mesmo no canal, que o Anísio teria ficado puto de ter perdido para a Vila. Né? Lembra que a Beija-Flor em 88 passou coberto, também para falar da abolição da escravatura, coberta de ouro, diamante, platina, incenso, mirra, dólar, e seja lá o que for. Né? Foi terceira colocada atrás da Mangueira. Eu já expliquei num vídeo antigo do canal porque eu acho que a Vila ganhou da Mangueira naquele ano. Eu tenho uma tese sobre isso. Mas, grosso modo, né, a Vila mostrou o negro de uma maneira mais real, mais realística. Fora outras coisas, tá? Estou simplificando aqui o meu argumento daquele vídeo. Mas o que o Nício teria dito depois na plenária, se eu perdi para o enredo, tinha comida num dos carros, eu vou falar daqui a pouco, então eu vou fazer enredo de mendigo ano que vem, de lixo, de lixeiro, e vou ganhar o carnaval. E quase ganhou, né? Deveria ter ganho. Então, eu acho que dá para dizer que o Rato dos Urubus parte um pouco do Kizomba. Então, por isso que o Rato dos Urubus é dois Kizomba. Assim, se vocês querem pedir algo objetivo para desempatar, eu acho que é isso. O Rato dos Urubus, de certa forma, surge do Kizomba. Né? Repare que é o único ano com do Coração na Sapucaí, né, no Sambódromo, que era o que nos desfiles pré-Sambódromo acontecia. O Neymar dizia que não tinha nada a ver. Não sei se era o Neymar ou se era o Darcy. Que era como botar a gravata do Cristo Redentor. Né? A escola sem quadra, sem apoio financeiro, saindo na rua, muitas vezes chovia. A presidenta era russa, que seria vereadora pelo PCB, então esposa do Martinho da Vila. O Capitão estava afastado. O Kizomba surge num contexto onde o Capitão se afasta após o desfile de 87, né? Retira a estrutura que tinha dado à escola, a russa assume, né? Até como certa como oposição ao capitão, ao maquinista, e o Martinho sugere o enredo. Né? E, gente, ele acontece na avenida.
né? O Dr. Walter Monteiro, quem é ligado ao Flamengo sabe de quem eu estou falando, ele desfilou esse ano no Kizomba. Ele é 5 ou 6 anos mais velho que eu. Então, se na época eu estava com 13 para 14, ele deve ter uns 19 para 20 anos. Ele conta que a cara dele faltou um pedaço da roupa. O que fizeram? Priorizaram as mulheres, para não serem seios nus, e que os homens vieram com a parte do torso nu. Que deu um efeito ótimo na avenida, mas que foi improvisado na hora. Né? A escola usou muita palha. O enredo era isso, mas muito faltou dinheiro. Né? O documentário da Vila tem umas imagens do barracão da época, são bem interessantes. Né? O samba de Rodolfo, um dos gigantes dos compositores da Vila, né? Eu acho que a Santíssima Trindade dos compositores da Vila é Rodolfo, Martim da Vila e André Diniz, né? O próprio André disse isso aqui. Jonas e Luiz Carlos da Vila, Vila da Penha, não Isabel. O Luiz Carlos da Vila quase não participa do samba por causa da agenda de show. O Jonas conta isso no documentário, mas que no final deu certo. E assim, gente, quando vocês falam magia do joelho, esse é um bom exemplo. Né? Paulo Brazão, que era o último fundador vivo, vem sentado num trono na frente da escola, né, frente desse prédio passado, que eu acho muito bacana. E me emociona muito aqueles quadros no final, que foram feitos daquela forma, faltou dinheiro, dos principais líderes pela libertação negra, pela libertação da África também. Né? Assim, é um desfile que eu gostaria de ter estado lá. Né? Esse, o Quatro Surubus e o Gosto do Minhosco. Lógico que, para mim, sou português, o Gosto do Minhosco talvez seja mais importante. Eu gostaria muito de estar nesses 3. Né? Quando as pessoas falam que estavam na Sapucaí no dia do Kizomba, que desfilaram no Kizomba, eu olho com um pouquinho de inveja, digamos assim. Né? Então, para mim, quem me acompanha há mais tempo sabe que não é uma surpresa para mim ser o número 1, já disse isso algumas vezes, mas eu penso que é um desfile que, assim como o Quatro Surubus e o Gosto do Minhosco, né? Ele tem algumas circunstâncias que são reproduzíveis. É aquela mágica, é aquele momento mágico. Se você pensar, né? Se a gente pensar aí, eu acho que a gente falou de 10 desfiles aqui. Acho que em 8 dos 10, né, você tira a Mocidade e o PM também tem um pouco disso. Mocidade parece que é uma outra história ali realmente foi o poder da revolução estética, né, principalmente. Mas também está aqui, acho que é espetacular também. Para mim é um desfile espetacular. Né? Ainda mais para o garoto de 15 para 16, eu tinha 15 para 16 anos, eu tinha 15 anos de idade. Vindo pela primeira vez no Sapucaí. São todos os desfiles que tem que a mágica acontece na avenida. Todos eles. Uma cidade. A bateria. Foi uma das maiores atuações da bateria que eu vi na vida. Os 10, acho que eu estou sendo injusto, acho que os 10 que eu estou citando aqui são os que acontecem a mágica da avenida, a magia do joelho, como eu posso dizer. Né? E entre as magias do joelho, Kizomba Vila Isabel, para mim, é o maior desfile de todos os tempos da Sapucaí. E é uma curiosidade se pensar que a Vila foi campeã 3 vezes. Nenhuma das 3 do maquinista estava no comando da agremiação. Direto ou indiretamente. Tudo bem, o Moisés foi colocado por ele lá, mas a Vila já vinha seguindo o falecido Moisés já vinha seguindo uma linha um pouco fora dele. Né? E com poucos tristeza que eu vejo também, e tanto que estamos com o Rato Surubus no julgamento de hoje, só que isso aqui é voltando aos campeões. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco também no julgamento. Então, gente, 1h45, eu achei que ia dar 45 minutos, 50 no máximo, né? Essa estreia, o programa que eu estou gravando. Né? Vocês devem ter percebido até que eu gravei esse programa durante o dia. Então, comentem, comentou no chat, eu vou reler o chat, comentem o
comentem na área de comentários. Não xinguem a minha mãe, não homenageiem minha mãe, não homenageiem minha mulher e minhas filhas, tá? Discordâncias acho que vão acontecer, é normal. Mas, para mim, são os 10 maiores desfiles da história da Sapucaí. E eu vou fazer isso, eu vou fazer ao vivo. Eu vou pesquisar, mas eu vou fazer ao vivo. Os 10 maiores flocos. E eu confesso que eu estou um pouco assustado que da primeira seleção que eu fiz, tem 3 que estão no mesmo ano. E são recentes, inclusive. Aliás, metade da lista é recente, praticamente, né? Mas é isso, gente. Tá, mais uma vez, né? Aponta seu... porque eu estou aqui, mas aponta o QR Code aqui em cima da imagem. Você vai semana no Jornal Globo, tá? Inscrevam-se no canal, deem like nesse vídeo. A gente ainda vai ter essa semana um segundo vídeo, provavelmente na quinta-feira, e nós voltamos com programas inéditos ao vivo. Eu dei uma parada essa semana nas lives no ao vivo, até para dar uma desintoxicada, precisando, como eu expliquei no último café. E a gente volta com alguns programas ao vivo na sexta-feira que vem, 21 horas, uma segunda-feira de 2008, na História do Sambódromo, tá, gente? Grande abraço a todos e até a próxima. Blog Ouro de Tolo, você é ridículo.